chegou a hora de engravidar. E aí, como que você vai fazer? Bom, a princípio, os médicos, né, as sociedades não recomendam que exista muito estresse nessa hora, de questão de programação de coito, dia fértil, né? Isso não faz muito bem para a cabeça da mulher. Algumas mulheres ficam tão nervosas que nem ovulam. Então, a princípio, o que eu recomendo? Então, primeiro de tudo, conhecer o seu ciclo menstrual. Se conhecer é muito importante. O que é o ciclo menstrual? Então, você vai contar o primeiro dia que você ficou menstruada, de um mês, você vai precisar de pelo menos 2 meses, e o próximo dia da menstruação. E você vai contar o número de dias que tem aí nesse intervalo. Em geral, os intervalos são entre 28 a 30 dias, né, de ciclo menstrual. O tempo de ovulação vai ser bem no meio desse intervalo. Então, um intervalo de 30 dias, lá no 15º dia a gente espera a ovulação. A gente tem uma janela de fertilidade. Essa janela de fertilidade é o tempo que, se a mulher tiver relação sexual, ela vai engravidar. Então, em geral, é de 3 dias antes desse 15º dia, né? Desse meio do ciclo. Então, essa janela é de 3 dias antes até o dia da ovulação. Mais importante ainda, são os 2 dias antes da ovulação. Claro, para você ter esse intervalo, né, de se conhecer de ciclo menstrual, você precisa ter menstruações regulares, você precisa ter um ciclo regular. Lembrando que se você tem um ciclo irregular, isso não é saudável. É interessante procurar o médico, ver se você não tem uma síndrome de ovários policísticos ou outra alteração, que isso pode atrapalhar a fertilidade. Mas se você está ali reloginho com o seu ciclo regulado, provavelmente no meio do ciclo você vai ovular sim, tá? Então conheça a sua janela de fertilidade. Existem algumas formas de monitorizar essa ovulação. Então, acontece um aumento discreto de temperatura corporal no dia da ovulação. Então, se você aferir sua temperatura nesses dias no meio do ciclo, se em algum dia, na hora que você acordar, tiver um pouquinho aumentado sua temperatura, meio grau, pode ser o dia da ovulação. Algumas mulheres sentem a dor da ovulação também do ovário, isso pode dar uma distensãozinha, e algumas mulheres referem que sentem. Tem mês que eu sinto à direita, tem mês que eu sinto à esquerda, então isso daí também pode te ajudar. Outra coisa é o muco cervical. O que é o muco cervical? É o muco do colo do útero. Então, em geral, o muco cervical, no momento da ovulação, ele fica um muco parecendo uma clara de ovo. A gente chama na medicina de a filância do muco cervical. Se você pegar ele na mão e fizer assim, ele estica, ele é elástico. É um muco que vai ajudar o espermatozoide ir lá e fecundar o óvulo, tá? Então, essas características te ajudam a monitorizar se você está ou não na sua janela de fertilidade. Hoje em dia também existem testes de farmácia que você faz, assim como o teste de gestação, você faz na urina e você sabe se está ou não no período fértil. Bom, então, se você quer engravidar, o que eu recomendo? Não precisa ficar com estresse de ficar monitorizando, só conheça seu ciclo, né? Para, se caso houver alguma dificuldade, você conseguir conversar com o médico numa futura consulta. Mas eu recomendo aí que mantenha uma frequência de relações sexuais sem estresse, tá? Existe um mito, né? Que ejaculações frequentes deixaria o esperma do homem mais fraco em relação aos espermatozoides, mas isso já foi descartado. Então, tem-se a mesma potência de fertilidade um homem que ejacula todos os dias, dias alternados. O que foi comprovado é que homens que têm mais de 10 dias de intervalo entre a ejaculação, o espermatozoide fica prejudicado, então a qualidade do sêmen fica ruim. Tá? Então tenha mais ou menos isso em mente, mas tente não ter tanto estresse nesse momento, não ter tanto planejamento, porque isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. O normal é um casal saudável, em torno de 6 meses a no máximo 1 ano, terem conseguido engravidar. Se você está passando desse período, eu recomendo aí, a depender da sua idade, em torno de 4 meses de tentativa, 5 meses, não conseguiu, já procurar um médico para ele fazer todas essas orientações para você e provavelmente vai precisar de alguns exames para fazer esse diagnóstico aí do que está acontecendo. Se é um problema materno, se é um fator paterno, né? Fator masculino ou feminino, a gente chama. Outra coisa que também pode atrapalhar a fertilidade na mulher são mulheres muito magras ou mulheres obesas, tá? Então, isso pode atrapalhar em até 60% a fertilidade. Tabagismo,
O alcoolismo não é muito bem comprovado, mas o tabagismo é comprovado que reduz a fertilidade. O uso de outras drogas recreacionais também reduzem a fertilidade. Claro que os estudos eles não são muito claros, porque não se consegue fazer um estudo com drogas ilegais, né? Mas o tabagismo em si está bem relacionado à fertilidade baixa. A idade materna, como a gente já falou na aula anterior, e algumas toxinas, solventes e agrotóxicos também estão relacionados à queda da fertilidade. Cafeína, mais de 5 porções por dia, está relacionada à queda da fertilidade. Os especialistas recomendam, inclusive, reduzir para 1 dose ao dia de cafeína, tá? Então, idealmente, se você está muito acostumado com café, reduzir esse café. Na gestação, inclusive, não tem muito estudo sobre o uso da cafeína. A princípio, seria ideal suspensão da cafeína durante a gestação. Bom, alguns mitos que tem em relação ao momento de concepção. Então, posição sexual, a mulher ficar deitada depois do ato sexual, isso nada tem comprovação científica. Outra coisa também que foi bem popular, a escolha do sexo do bebê. Então, dizem que o espermatozoide masculino é mais rápido, então se a mulher tiver relação no dia da ovulação, a chance maior é de ter bebê do sexo masculino. O espermatozoide feminino ele é um pouco mais resistente, então se a mulher tivesse relação nos dias anteriores, o espermatozoide feminino estaria ali de prontidão para fecundar o óvulo, então isso não tem comprovação científica nenhuma, tá? O que tem comprovação é isso que eu falei para vocês. Então, a princípio, mantendo uma certa frequência de relação, conhecendo sua janela de ovulação, sua janela de fertilidade, se você tiver ciclos regulares, mulher e homem saudáveis, a princípio vai conseguir uma gestação aí ao redor do 6º mês, tá? A gente tem alguns estudos que estudaram a frequência das relações sexuais. Então, relações sexuais diárias nessa janela de fertilidade, 37% de risco de gestação. Relações sexuais em dias alternados, 33% de risco de gestação. Agora, uma vez por semana já caiu para 15%. Então, necessita aí de uma certa frequência. Se caso você tiver fazendo tudo isso e não estiver conseguindo, então procure um profissional. Você já ter esse conhecimento antes e já ter feito esse namoro programado, né, já vai te abreviar aí uma parte da investigação lá com um ginecologista especialista em fertilidade.